Então nós na aula passada estudamos de Gênesis e encerramos no número 43, no capítulo 43, já falando sobre ele. Vale destacar que o pai dele é o patriarca que mais tem capítulos no livro de Gênesis. O Jacó é o patriarca que domina Gênesis. A maior parte da literatura de Gênesis, Jacó está no meio. Em segundo lugar, nós temos esse menino aqui. Tem do capítulo 37 em diante, só dá ele nas cabeças. É só José, tá? Então, para ver se você está bem afiado, nós vamos ver se você aprendeu. Para ver se você sabe, se você tem caneta, vamos fazer as perguntas e você me responde. Pergunta de prova. Qual foi a alcunha, o apelido que foi dado para Esaú, que é o irmão? Irmão de quem que é Esaú, gente? Jacó? Isaac? Esaú é irmão de quem? Jacó? Perfeito. Qual é o nome dele? Esaú Esaú, o apelido de Esaú era Edredom? Odim? Edom ou Ecrom? Edom. Então o apelido que era dado a Esaú, que quer dizer vermelho, Esaú é Edom, perfeito? Segunda, o nome que Faraó atribuiu para o Zé, quando este interpretou os sonhos, Faraó mudou o nome dele para Kiriat Jeraim, Zafenate Paneia, Antônio José dos Santos ou Icabode? Antônio José? Zafenate Paneia. Meus irmãos, foi exatamente naquele momento marcante na vida de José que o copeiro lembra dele, fala assim: Faraó, o senhor está com esse sonho difícil, o senhor não sabe o que quer dizer essas vacas, o que quer dizer esses trigos, mas no período que eu estive com alguns torcedores de uns time preto com branco, lá na cadeia, eu lembro... Santista. Eu lembro de um rapaz que ele interpretou o meu sonho. E o faraó falou: chame ele então aqui. Foi aonde José se apresenta ao faraó, interpreta o sonho, ganha a confiança extrema de Faraó, e nesse momento ele tem o seu nome alterado para o nome egípcio Zafenate Paneia. Questão de prova? É questão de prova, com certeza. Qual é a idade que José tinha quando este teve o seu primeiro sonho, onde ele então via que ele era venerado? Com que idade? A Bíblia fala que ele era adolescente. 3 anos, 17, 27 ou 67? 17 anos. José, começamos lá no capítulo 37, e a Bíblia lá começa a mostrar toda a história, e lá ele retrata que esse menino tinha 17 anos. Próxima pergunta, que nós já falamos na aula passada: em seu primeiro sonho, qual foi o cereal que prefigura a cada um dos seus irmãos e a ele? Soja. Levantavam-se fachos de soja, de triticale, de trigo ou de arroz? Trigo. Não tenha dúvida. Trigo. Beleza? Quando os irmãos, essa é difícil, de José arquitetavam pela sua morte, houve um irmão que teve temor a Deus naquele momento, e ele preferiu ou tentou impedir a morte de José. Chamava ele Jason Button, Nicholas Hamilton, estava assistindo a Fórmula 1, Rubens ou Simeão? Simeão ou Rubens? Rubens, tá? Rubens, primeiro filho de Jacó, filho de Lia, entendeu?
Rubens teve um episódio que marcou a sua vida, porque ele, como mais velho, teve os hormônios alterados por primeiro na sua família. E ele se engraçou pela escrava de sua mãe Lia. E teve relações com ela. E, inclusive, teve relações na cama de seu pai. Né? E esse fato pesou muito. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. José era chamado por seus irmãos de o encanador, o empreendedor, o sonhador ou o sonegador. O sonhador. Prova fácil, né, mineirinho? Prova. E essa aqui então, agora está mais fácil ainda, ó. Qual foi o irmão que teve a belíssima ideia de vender a José a caravana de mercantes que se aproximava? Judá, Judô, Karatê ou Gade? Judá ou Gade? Qual dos dois irmãos, eu já vou dar uma dica, é filho de Lia também, que teve a ideia de vender então o seu irmão José para os ismaelitas ou para os medianitas? Judá, excelente. Então marque lá Judá. E os mercadores que compraram José, que pertenciam a uma caravana de midianitas, gileaditas, edomitas ou israelitas? Midianitas. Você pode falar assim, mas Eduardo, eu discordo, porque a Bíblia traz para nós a informação que ele foi vendido por 20 peças de prata, mas ele foi vendido para os ismaelitas, e de fato foi. Ismaelita porque eram descendentes de Ismael, midianitas porque eram da região de Midian, ok? Mas é a mesma coisa, no mesmo capítulo eu tenho as duas informações. Então está aqui, midianitas. Para a próxima, e Judá? Judá. Judá foi pai de quantos filhos? Nós contamos a história de Judá aqui para você e nós falamos que foi uma história difícil. Marcante por coincidência, 8, 3, 2 ou 10 filhos? 3 em destaque, né? 3 filhos são os que se destacaram. Que história nós falamos de Judá? De falamos de Onã e falamos de Selá. Morreu porque Deus não concordava com as atitudes dele. Onã, Judá pede que ele perpetue a linhagem do seu filho, do seu irmão, e ele fazia também algo que desagradava a Deus, que nós chamamos inclusive de onanismo, que era aquilo que nós comentamos, que ele ejaculava fora, no momento do coito. E aquilo então, ele pensava que estava tranquilo e de boa, que ninguém estava vendo, mas Deus via e fez um risquinho na vida dele e o eliminou também. Os filhos de Tamar são filhos de Judá. De Judá. Então, tem 2 filhos de Tamar também, que é de Judá. Pois é. 2 de Tamar. Não, tinha 2 do primeiro casamento. Claro. Mas aqui a pergunta é de Judá, né? Só Judá. Mas o outro também era Judá. Tá. Mas não fala do primeiro casamento, porque ele teve 3 filhos. Nós vamos ter que ir lá no cartório, né, para discutir. Mas a Bíblia fala que ele teve mais filhos. Porém, no enfoque do texto que nós estamos estudando, é só esses 3. Nós vamos falar sobre os outros filhos e com elas nunca mais ele mexeu. Inclusive ela, nós vamos discutir agora. Qual é o nome dela? Qual é o nome da nora? Tá ruim? Tá péssima? Tamar? Tá rio? Ou tá lago? Tamar. Essa você não pode esquecer. Por que a gente faz essa brincadeira aqui, ó? Porque você fixa. Mais fácil para você fixar. Tá parecendo o professor do cursinho.
Não é muito mais interessante. Se eu viesse trazer aqui uns nomes bem difíceis, agora você sabe, você vai lembrar de Tamar sempre. Falando dela, nós sempre citamos que as mulheres tiveram uma passagem marcante na vida do nosso Senhor, até que ele viesse a nascer. E ela foi uma delas, né? Olha só a pergunta, como eu já dei até a resposta. Qual foi a bênção reservada para ela? Da sua descendência veio o Pedro, pescador de almas? Veio o Salvador Jesus? Ou veio Judas Iscariotes? Salvador Jesus. E lembrem quais eram as mulheres da linhagem de Jesus? Começamos com Tamar. Depois de Tamar, nós vamos ter uma que é descendente de Ló, que nasceu a partir da filha mais velha de Ló, num momento em que ela dá bebida alcoólica para o seu pai, e ela tem relações com o seu pai, e nasce um menino. A partir deste menino, surge uma nação, os Amonitas, e entra na história dos Amonitas uma mulher que sai da terra dela e vem junto com a sua sogra morar na região de Canaã. Qual é o nome dessa mulher que casa-se com Boaz? Ruth, a segunda mulher da vida de Jesus, que entrou fora do contexto. Tamar, ela estava totalmente fora do contexto da circunstância. Ruth era uma moabita. Depois nós temos uma outra mulher que marca muito a história de Jesus, a linhagem de Jesus, porque ela recebe 12 espias na sua casa. E no momento de loucura, todo mundo corre daqui, corre dali, vão matar, vão morrer, e não sei o que, ela os esconde. E então, quando a cidade de Jericó é destruída, ela joga uma fita, um lenço, um tecido vermelho, e ela não morre. O nome dela é Raabe, a prostituta. E por fim, nós temos aquela linda mulher que estava se banhando no templo, se banhando próximo ao palácio, e um rei sossegado passeava à noite ou no final do dia, e ele vê aquela mulher se banhando, e é paixão iminente. Quando ele vê, ele fala assim: eu quero essa comigo. Betseba. Então, mulher de Urias. Essas 4 mulheres que não eram de lugar nenhum da linhagem de Jacó, não eram descendentes de Jacó, mas estão mencionadas, as 4 mulheres mencionadas na linhagem de Jesus. Mateus capítulo 1 e verso 1. Você depois pode conferir, ver se você acha outra mulher que não sejam essas 4. A genealogia, nós bem sabemos que ela é conduzida pelo homem. E neste caso é feito uma menção de honra às 4. Muito lindo, muito bonito. Durante o período que José esteve na prisão, ele interpretou os sonhos de quais súditos de Faraó? O copeiro e do pedreiro, do padeiro e do mecânico, do copeiro e do padeiro, o do açougueiro e do manobrista. Copeiro e padeiro. Marque bem. Pode confundir? Pode confundir, sim. Aí eu pergunto para você e você me responde: dos dois, qual deles foi morto? Padeiro. Foi amassar pão lá longe do palácio do faraó, né? Bem longe, não deu para permanecer na brincadeira, esse padeiro não permaneceu. Vacas gordas e magras, espigas de trigo, graúdas e outras mirradas. Durante quantos anos o Egito teria fartura e após passaria fome ou dificuldades? 3 anos e meio, 400 anos, 7 anos ou 9 anos? 7 anos. 7 anos de fartura e depois 7 anos de intensa fome. Falaremos desse tema ainda hoje. Estamos terminando. José, ele solicitou ao seu administrador, o administrador de sua casa,
que colocasse toda a prata novamente na bagagem de cada um dos seus irmãos. Prata essa usada para comprar cereais. No saco de mantimento do caçula, por nome de Benjamim, foi colocado o quê? A Bíblia que o José usava, a taça de prata que o José bebia, a camiseta de dormir do rei ou a túnica de José? A taça de prata de José. Tranquilo, né? E por fim, José, juntamente com a decisão de Faraó, determina que Jacó e seus irmãos e todos os demais familiares viessem a morar no Egito. E a eles foi designada a melhor localidade para residirem. E isso nós falaremos agora sobre esse detalhe. A região geográfica onde o povo de Deus foi residir no Egito. Chamada de região do centro do Egito? Não. Chamada de região do Gósen, bairro afastado ou as margens do Nilo? A resposta correta é região de Gósen. Então entenda, meus irmãos, nós começamos a nossa aula justamente falando desse capítulo 46. Capítulo 46, pegue o seu aplicativo da Bíblia, pegue ela, se você gosta de trazer a Bíblia papel, que é fantástico você manusear. Abra ela, Gênesis capítulo 46, é um momento que marca muito a saída de Jacó. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Jacó algo importante. Como tomamos decisões? Muitas vezes pessoas tomam decisões de diversas maneiras. E muitas vezes tomamos decisões baseadas em cima do nosso temperamento. Somos afoitos em tomar decisões, tomamos decisões às vezes sem pensar, sem avaliar, não pensamos e por isso muitas vezes amargamos uma situação que muito nos desagrada. Nós vemos muitos casamentos que começam naquele clima de intenso amor. Aí, de repente, pimba, já acabou o casamento. Aí você vai pertinho da pessoa, você começa a conversar com ela e você pergunta, e daí, filho? Quanto tempo você namorou, conheceu, noivou, casou? Ah, o fogo era demais. Era tão intenso que com 4 meses eu namorei, noivei, casei, e engravidei, e tá aqui o fulano. O inverso, a exceção é de termos para esses casos casamentos abençoados, e eu conheço muitos, que a coisa foi muito rápida e eles hoje têm 20 e poucos anos, 30 anos de casados. Mas normalmente se faz necessário um tempo natural para se conhecer. É normal, até para se saber quem é quem. E aqui Jacó também, além de ser perspicaz, veiaco nas suas decisões, vamos chamar assim, ele também fazia algo que eu preciso fazer e você, que é consultar a Deus, antes de tomar a sua decisão ou fazer a sua escolha. É claro, Marcelo, que você não precisa consultar a Deus para perguntar, Senhor, carro da Ford ou carro da GM? Que carro eu devo comprar? Ou você, Neuza, Senhor, vou de jeans ou vou de vestidinho? São decisões que estão na nossa mão. Aquilo que está para você realizar, Deus não move uma palha em seu favor. Mas aquilo que está fora do seu alcance, você vai aos pés do Senhor e coloca para Ele. Senhor, o que eu devo fazer? E Jacó fez isso. Jacó estava na iminência de ter que se mudar do Egito e ir morar, de sair de Canaã e ir morar no Egito. Quem é que está aí? E ir morar no Egito? É meu marido. Ah, seu esposo. Então tem liberdade, olha só. Ele veio ver se está tudo certo. E aí, meus irmãos,
olha como é que nós começamos o capítulo 46. A Bíblia diz que Jacó, à noite, deitou-se e Deus apareceu para ele e falou nada mais, nada menos que isso. Olha, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e os trarei de volta. Não disse quando e não disse nem o porquê. E a mão de José, o seu filho perdido, fechará os seus olhos. Que palavra marcante para a vida de Jacó, já no final da sua vida. Uma palavra que dá a ele toda a convicção e certeza de que ele está no caminho certo, que o que ele deveria fazer era realmente obedecer à voz de Deus e ao momento de ir para estar com seus irmãos. E é o que acontece. A Bíblia diz que todos da casa de Jacó foram, todos, mulheres, crianças, homens, animais, e foi um festão. Todo mundo partiu o Egito. E aí nós vamos ver um momento importante. Por gentileza, apaga a luz para mim. Houve um momento em que Jacó, preocupado porque o GPS dele não funcionava e o Waze dele não estava ajudando ele a achar Gósen, ele manda Judá na frente para localizar a cidade de Gósen e aonde então todos vão para lá. Chega a notícia para José que o seu pai está em Gósen e então ele prepara uma caravana e vai se juntar com o seu familiar. José, é ele mesmo, pai. Meu Deus! Calma, meu pai. É capaz de passar mal. Eu só preciso ver o José. Meu irmão querido. última vez que eu te vi, você era um menino. Agora já é um homem feito. Como você está bonito, José. Forte. Os seus irmãos me contaram como você é poderoso aqui nessa terra. Sim, meu pai. Deus cuidou de mim e me colocou num lugar de honra. Eu louvo por isso. Tinha medo de nunca mais vê-lo, meu pai. Eu agradeço a Deus por ter me conservado vivo até o dia de hoje.
Agora eu já posso morrer, pois eu vi os seus olhos. E sei que você vive. Não, papai. O senhor vai viver por muitos e muitos anos. Obrigado, pode acender. Olha que momento marcante, né? Que o Edir Macedo nos proporciona através desse trecho do rei do José do Egito. Mas é interessante porque nesse momento se retrata exatamente o que a Bíblia diz. Capítulo 46, a partir do verso 28, diz que quando houve o encontro, ele, no verso 29, diz que ele chorou longamente. Moisés retrata isso quando recebe de Deus a revelação para escrever Gênesis e chega no detalhe para dizer que durante muito tempo ali eles choraram e foi muito lindo este momento do encontro. E é importante ressaltar esta informação aqui, ó. 70. O que é 70, meus irmãos? Além de uma questão da prova, obviamente. É a quantidade de família, de pessoas, melhor dizendo, que migrou da cidade, mudou de Canaã e foi para a região do Egito. E por que é que eu estou trazendo esse número? Em primeiro lugar, porque é o que a Bíblia retrata para nós, lá no capítulo 46, no verso 27, ele diz assim: com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó foram para o Egito, chegaram a 70. E esta contagem era basicamente levando em consideração todos. E se você for olhar no capítulo 46, você vai encontrar o nome de todos os filhos de Jacó e todos os seus filhos. Rúben, os seus filhos, Simeão e seus filhos, Levi e seus filhos, inclusive, no verso 12 diz assim: e estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã, e estes foram os filhos de Pérez, vejam, até os netos de Judá: Esrom e Ramul. Todos eles foram então viver no Egito. Por isso que eu trouxe esta informação para você olhar. E olha, meus irmãos, a alegria deste povo. Gênesis capítulo 47 retrata o momento em que Jacó se estabelece na região do Gósen, na região do Egito, também ali naquela região conhecida por Ramsés, nome do rei de uma determinada dinastia do Egito. E o povo todo foi para lá. E aqui está um pedaço do mapa para lhe mostrar. Aqui era a região onde eles estavam morando, ok? Mar Morto. E aí então aqui eles fazem o movimento e vêm parar nesta região do Gósen, chamada também de Delta do Nilo, porque é uma região que forma aqui uma espécie de um triângulo, onde ele desce e deságua todo o rio Nilo aqui também. Rio Nilo, que é a história de um outro patriarca que nós vamos ver no livro de Êxodo. E agora, para a gente sair desta imagem estática, é sempre bom, e eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para você. Eu esqueci de abrir, mas vamos abrir um minutinho só. E vamos mostrar para você o que é o verdadeiro Natal, né? Ó. Eu vou trazer para você aqui, meu irmão, se tudo funcionar bem, e eu espero que vai funcionar. Aqui, ó. O Egito. Ok. Ó. Fica mais fácil de você entender. Ó, o Delta do Nilo, essa região verde aqui, entendeu? Aqui está o rio Nilo. Aqui está a região
aonde havia necessidade de comida, a fome era muito intensa nessa região, e então Jacó, já sabendo que o seu filho José reinava em toda esta região, ele muda para cá. E é aqui, nesta região, exatamente nesta parte, em que se situa a região de Goze, conforme nós mostramos aqui no mapa, a região de Goze e a cidade de Pitom. Pitom também fica por aqui, é a cidade onde o povo, mais adiante, é escravizado durante 400 anos e colocado a trabalho pesado na construção das pirâmides, enfim, de tudo aquilo que foi proposto, né? Então, para você ter uma noção para onde é que eles foram morar. E aqui, em especial, nós queremos falar sobre esta região, porque quando eles começam a se estabelecer, José no capítulo 47 diz aos seus irmãos: se vocês forem questionados por Faraó ou por qualquer outras pessoas sobre o ofício de vocês, afirmem que vocês são pastores, que vocês cuidam de ovelhas, cuidam de gado, cuidam de animal. Por quê? Porque esta era uma atividade que os egípcios não gostavam. E Faraó precisava de pessoas competentes e qualificadas para fazer esse trabalho. Então, é exatamente isso que acontece. Nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 46, a dica de José dizendo assim: assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Eles não eram bem quistos. E aí então eles se estabeleceram neste lugar aqui, que é hoje, você pode observar, existem diversas cidades, enfim, tá? Então era isso que eu precisava passar para você sobre a geografia da localidade. Aí eu tenho mais algumas informações para lhe dizer com relação a esse momento, porque o que acontece? No capítulo 47, a partir do verso 13, mais uma vez um problema bate à porta, não só do povo de Deus, mas bate à porta dos egípcios. Porque, afinal de contas, vocês mesmos responderam uma pergunta, dizendo que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E esses 7 anos de fome chegou. No capítulo 47, o povo egípcio chega à porta de José e fala: José, não tem mais nada para nós comermos. Acabou. E José então começa a comercializar, a vender toda a estocagem dos cereais que ele ajuntou durante os 7 anos. E no primeiro momento ele recolhe toda a prata e todo o ouro do povo do Egito. E o povo sai, come e passa o ano inteiro. No próximo ano acabou o ouro e a fome não acabou, eram 7 anos. De novo o povo do Egito bate a porta de José. José, eu não tenho mais um vintém. Não tenho mais nada para te dar, mas eu estou com fome. Eu tenho a minha piazadinha aqui, o que nós vamos fazer? José fala assim: então, por favor, os seus animais eu vou comprar, suas terras eu vou comprar. E aí então o povo vende as terras. Todas as terras agora passam a ser de Faraó. O Faraó que foi benevolente com José. E aí então este Faraó passa a ser muito rico. E José diz assim, pessoal, não se preocupem, continuem a plantar no que é de vocês. Durante toda a plantação, nós vamos fazer da seguinte forma: dividimos ela em 5 partes. 1/5 de tudo que vocês colherem, vocês terão por obrigação agora trazer a Faraó. E 4/5 do que vocês plantarem será de vocês. Beleza? Beleza, tranquilo. E assim foi o combinado com relação ao período de fome que José e os egípcios tiveram de passar. Depois, nós temos no capítulo 48 uma história marcante. Uma história linda, marcante como todas as demais. Jacó já estava velho
e ele já não tinha mais visão. E eu vou perguntar a vocês e vamos ver se vocês lembram. Qual era outro membro da família que também já não conseguia mais enxergar e foi enganado pelo seu filho? Isaac. Perfeito. O Isaac já estava velho, estava cego praticamente, e aí então Jacó, ele mesmo, macumunado pela sua mãe Rebeca, engana o seu pai e ele é abençoado. E aqui a coisa aconteceu mais ou menos parecida, mas numa situação que em comum, que os dois já estavam com visão fraca. E Jacó, além da visão, já estava muito fraco. Isso está dizendo que Jacó e Isaac tinham um problema, quem sabe, de diabetes. E o médico aqui vai dizer, os médicos de plantão poderão dizer se a diabetes ela atua de uma forma muito forte na área da visão. O meu pai é assim. E outros aí nós já vemos desta forma. Inclusive nós estamos sempre orando por um irmão da igreja que lamentavelmente está com esse problema. Então, mostra que eles gostavam de guloseimas. Não é verdade? Olha a associação que a gente faz. Os meninos gostavam de um doce, uma bala, um chiclete, comeram a vida inteira, e aí a diabetes veio e ocasionou tudo isso. Momento só de descontração, pessoal. Mas o fato é que eles estavam com a visão fraca. José, sabendo disso, José, sabendo que o seu pai, a qualquer momento, poderia partir, leva os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O mais novo, Efraim, o mais velho, Manassés, e leva para os apresentar. E ele é surpreendido por Jacó. Jacó, debilitado, deitado, quando ouve que José entra, chega e fala: meu pai, trouxe os meninos. Veja a felicidade de Jacó. Ele pensava que não viria José nunca mais. Além de ver José, ver os seus netos, ele levanta e fala assim: José, deixa os meninos sair do seu colo, venha para cá. E ele louva a Deus. E ele diz para José: José, esses meninos não serão mais seus, são meus agora. Prova disso é que na divisão da terra, das 12 tribos, nós não temos a terra do José, mas nós temos a terra do Manassés e nós temos a terra do Efraim. Aqui Jacó fala e cumpre. E aí neste momento José pede: meu pai, então abençoe os meus filhos. Ok, com maior prazer e intensa alegria farei isso. E então ele aproxima os dois de frente com o velho Jacó. E naquele mesmo momento, Jacó, ao invés de estender a sua mão sobre o filho mais velho, que era o Manassés, Jacó faz, como você pode ver a imagem aqui, a mãozinha aqui, ó, por baixo ou por cima, enfim, não sei, estende a mão, coloca sobre Efraim, e a outra sua mão coloca sobre Manassés. José, quando vê aquilo, fala: mas o meu pai mesmo, viu, além de estar cego, virou, tá meio doido da cabeça. Pai, não é isso, pai. O Manassés é o outro. E de uma forma amorosa, Jacó responde: eu sei, meu filho. O Manassés também será um líder e será um pai de uma grande multidão. Porém, Efraim será muito maior. E aí então ele estende a bênção sobre a vida de Efraim. Abençoa Efraim. Verso 14 do capítulo 48 diz: Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho, e abençoou, dizendo: que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Se fosse aqui, ia falar: abençoe esses piá. Sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra.
E é aí que realmente José, quando viu, não gostou, mas não tinha mais o que fazer. A bênção sobre a vida destes meninos foi feita. Foi feita e, a seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas meu Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Isso ele disse para Manassés e para Efraim. Então este é um momento marcante na vida de José. E aí, meus irmãos, estamos terminando a nossa aula, tá? Não se preocupe, aguente firme comigo, belisque a sua perna para você manter-se acordado, dê um grito, um tapa no rosto, faça alguma coisa, mas não desfaleça. Aqui, aluno do CENIB é raiz, permaneça comigo, vamos embora. Olha aqui, eu tive que trazer esta Bíblia, porque aqui no capítulo 49, é o momento, é o ápice da história do povo de Deus. No capítulo 49, nós temos exatamente a bênção que é dada aos seus filhos. Jacó abençoa seus filhos momentos antes de morrer. Aí eu trouxe a nova tradução da linguagem de hoje, que traz um texto mais suave, de nós conseguirmos compreender na essência o que de fato acontece. E aqui a bênção começa pelo mais velho. Então, portanto, sobre a vida de Rúben, todos ficam em volta do pai Jacó, e o pai Jacó começa a conversar com eles. E ele chama Rúben e diz: Rúben, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o meu primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento, como a correnteza, porém não será o mais importante. Palavra pesada. Mas por que isso? Pois dormiu com a minha concubina. Pensou que ia esquecer? É nada. Eu estou velho, mas não sou gagá, né? Você dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Esta foi a bênção que Rúben recebeu de Jacó. E depois Simeão, essa eu faço questão de ler. Com as suas armas, Simeão e Levi praticam violência. Que violência que eles fizeram? Vocês vão lembrar. Quando eles aplicaram o golpe dizendo que Siquém poderia casar-se com a sua irmã Diná, logo que todos se circuncidaram, Levi e esse irmão dele, chamado Simeão, entraram com a espada e mataram a todos. E é por isso que sobrou para eles aqui, ó. Porém, não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. E maldita seja sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, e eu os espalharei no meio do seu povo. Isso se cumpriu? Claro que se cumpriu. O povo descendente de Judá ganhou terra? Não. O povo descendente de Judá de Levi passou a cuidar da tarefa do templo, do louvor, da música. E aí então, Deus diz: eu serei a sua recompensa, eu serei a sua herança. E aí, meus irmãos, continuam a cada um dos irmãos. E eu vou ler mais um só, que é de Judá. Os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Que palavra profunda. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Outras versões diz um leão novo.
Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. E é por isso que nós cantamos, que ele é o leão da tribo de Judá. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei. Os seus, ouça bem, os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho e lava a sua capa no vinho da cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho e os seus dentes estão brancos de beber leite. Aqui nós já vemos inclusive uma alusão ao Senhor Jesus, né? Sendo o leão da tribo de Judá, falando que ele reinará eternamente. E aqui continua a Zebulon, a Isacar, a Dan, a Gade, a Naftali, a José. E a José se estende de uma forma fantástica a bênção. Ele diz assim: o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênção, bênção do céu, bênção das águas que ficam embaixo da terra, dos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais, bênçãos de flores, bênçãos das montanhas antigas, coisas deliciosas, dos montes eternos. Abençoa demais José e por fim finaliza com Benjamim. Então este tema era, por demais, o ponto mais alto da história do povo de Israel, porque aqui é onde eles realmente são constituídos, nações que começam a governar a partir daqui. E por fim, terminamos com esse menino, a bondade de José. José vive bem, José está tranquilo, durante muito tempo. Estamos encerrando falando sobre José. Mas antes de falar sobre ele, eu encerro falando do Jacó. Chegou, depois que ele faz essa bênção, ele morre. E já sabendo do pedido de seu pai, José leva 40 dias para embalsamar o corpo do pai e avisa ao faraó, e todos eles vão para a região de Canaã, uma comitiva muito grande. E durante muitos dias eles chegam em Canaã, em Macpela, tema de prova, da caverna de Macpela, onde foi enterrado Abraão, onde está enterrado Sara, onde foi enterrado Isaac, e eles levam o corpo, José leva o corpo de Jacó e também coloca junto com seu pai. E durante muitos dias eles estão chorando naquela região, a ponto dos cananeus que residiam ali observarem e falarem assim: mas por que tanto que os egípcios que vieram aqui estão chorando? Porque quem será esta pessoa que morreu, que eles estão num pranto tamanho como esse? Eles enterram a José na montanha, na caverna de Macpela, e José volta. A partir do verso 15, José reina durante muitos dias, muitos tempos. E chega um momento em que ele morre. Ele viveu 110 anos. E aí, antes dele morrer, ele diz para os seus filhos e os seus descendentes: ouça bem, o dia que eu sair daqui, o dia que vocês saírem daqui, chegamos aqui em 70. Êxodo retrata que saíram mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, começou com 70, saiu da porta para fora 2 milhões de pessoas. E José disse: vocês não sairão daqui se não voltarem aonde eu estou enterrado, e vocês me levarão junto. Todos os meus restos mortais deverão ser enterrados junto com o meu pai. E Moisés cumpre exatamente esta promessa. No dia em que ele avisa a turma: pessoal, partiu Canaã! #fui. Ele volta, cata os restos de José e assim ele vai em direção à terra prometida. Eu encerro esta aula falando acerca deste homem tão bom. E diz: morreu José com a idade de 110 anos
E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E ali aguardou 400 e poucos anos, para depois poder ser retirado dali e levado para a montanha, para a caverna de Macpela. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu me sinto muito honrado e feliz pela oportunidade de, durante todas essas 6 aulas, nós compartilharmos esse conteúdo que é tão gostoso, o Velho Testamento. Depois nós temos o Velho Testamento a partir de Êxodo. Então, que no ano que vem, não deixe de frequentar uma aula do CENIB e seja multiplicador, por favor. Se você vê um irmão chegando, sempre o aborde, cumprimente, sorria, abrace e pergunte sempre: você já fez um com Deus? Se você não fez, fale sobre a importância de fazer o curso de um com Deus, de conhecer um pouco mais sobre a igreja e depois disso, motive sempre quem for do seu grupo. De vez em quando, faça aquela perguntinha: quantos estão no CENIB? Quantos estão matriculados? Não deixe ninguém de fora. É muito importante estudarmos o Velho Testamento, estudarmos o Novo Testamento, estudarmos temas diversos que a igreja sempre promove e traz, que é tão enriquecedor para as nossas vidas, tá? Então fica aí a minha dica, o meu pedido, para que no ano que vem, em 2019, quando o CENIB voltar, eu possa te ver aqui como aluno, ou estar junto com você, ou tendo novamente uma oportunidade de lecionar algum outro tema. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Meu muito obrigado. Vão na paz do Senhor.